Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje vamos calcular a força gravitacional entre o Sol e Netuno. Eu já calculei a força gravitacional entre todos os planetas do Sistema Solar e o Sol e finalmente chegamos ao último planeta, Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar. Nós já vimos que o sistema solar ele é dividido entre os planetas rochosos, que são os quatro primeiros, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que eles são menores e são rochosos e sólidos, né? E depois tem um cinturão de asteroides orbitando o Sol, que separa esses quatro primeiros dos quatro últimos, que são os gigantes gasosos, com menor densidade e muito maiores em tamanho. Começando com Júpiter, depois Saturno, depois Urano e por último Netuno, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então vamos calcular a força gravitacional entre Netuno e o Sol, e para isso nós precisamos apenas de três variáveis: a massa de Netuno, a massa do Sol e a distância entre eles, já que a lei da gravitação universal de Newton diz que a força de atração entre dois corpos ela é diretamente proporcional às massas dos corpos que se atraem entre si e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Tudo isso multiplicado pela constante gravitacional. Nunca podemos esquecer da constante que sempre está ali, né? Sempre que a gente calcula uma força gravitacional entre quaisquer corpos, desde uma pessoa caindo, né, em um buraco, até um buraco negro no centro de uma galáxia. Sempre a constante gravitacional vai estar lá, né, com o seu valor, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E aí temos a formulinha matemática que expressa essa relação de grandezas aí da lei da gravitação universal de Newton, expressa em uma fórmula matemática que consegue calcular a força gravitacional, que é o que nós vamos fazer agora, né? Só antes disso eu vou falar sobre duas curiosidades sobre Netuno. A primeira é que ele foi descoberto ao acaso e primeiramente na teoria, na matemática, nos cálculos, né? Antes de encontrarem o Netuno, que está aproximadamente 4 bilhões de quilômetros de distância da Terra, então ele é invisível a olho nu, não conseguimos ver ele. Porém, estudando a órbita de Urano e justamente com a lei da gravitação universal, para descrever exatamente como seria a órbita de Urano, que é o sétimo planeta do Sistema Solar, eles perceberam nos cálculos que havia uma diferença entre o que deveria ser, né, de acordo com as variáveis ali, com a distância que ele está do Sol, com a sua massa, com a órbita que ele faz. Eles perceberam que a órbita de Urano ela estava diferente do que deveria ser. Então, pelos cálculos, eles chegaram à conclusão que deveria ter um outro corpo, um outro planeta que estaria causando essa distorção na órbita de Urano. E aí, depois que fizeram os cálculos tudo bonitinho, foram apontar um telescópio muito potente lá para onde deveria estar esse corpo, e aí enfim nós conseguimos encontrar o último planeta do Sistema Solar, por enquanto, né, que nós sabemos, que é o planeta Netuno. E a outra curiosidade que é muito interessante é que esse planeta ele influencia outros corpos, né? Outros corpos, por exemplo, todos os planetas influenciam pela gravidade, né? Todos os planetas têm seus satélites, por exemplo, a Terra tem aqui a Lua, existem planetas que têm mais de 80 satélites, né? Mas a curiosidade de Netuno é que ele exerce uma influência no antigo planeta Plutão, né? Que hoje é considerado um planeta anão, não é mais um planeta. Ele exerce uma influência que é chamada de ressonância gravitacional ou ressonância de Laplace. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão sincronizados pela gravidade de uma tal forma que as órbitas deles ao redor do Sol são sincronizadas em
em números exatos, em uma razão exata, no caso aí de 2:3, ou seja, enquanto Netuno dá 2 voltas no Sol, o planeta anão Plutão dá 3 voltas exatas no Sol. E isso é muito bonito, né? Fica ali como escalas musicais, como notas musicais, com uma relação entre essas grandezas, entre essas órbitas, que não é singular, né? No movimento dos astros, na verdade, existem muitos corpos que têm essa ressonância gravitacional. Mas vamos para o que importa aqui, que é o cálculo da força gravitacional. Para a gente começar os cálculos aqui, primeiro vamos pegar a formulinha lá de Newton, né, a fórmula da gravitação universal, e aí vamos pegar a massa de Netuno, que é de aproximadamente 1,02 vezes 10 elevado a 26 quilogramas, né? Sempre são números assim astronômicos. É normal, né? Pela dimensão dos corpos que estamos trabalhando, sempre são números assim, né? E a gente vai multiplicar essa massa pela massa do Sol, que é maior ainda, que é de aproximadamente 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, e aí a gente obtém um número maior ainda. Imagina essa multiplicação, dá na ordem de 10 elevado a 56, né? Mas não vamos se assustar com esse número, porque nós vamos dividir pelo quadrado da distância, a distância que é muito grande, né? Essa distância que são em escalas gigantescas, essa distância ainda a gente vai dividir por ela ao quadrado. Então basta a gente dividir pela distância, que é de aproximadamente 4 bilhões de quilômetros, mais especificamente é de 4 bilhões 504 milhões e 300 mil quilômetros, né? E aí não podemos esquecer de converter essa unidade de medida para metro, que no sistema internacional a unidade de medida da grandeza e espaço não é o quilômetro, é o metro. Então nós temos que ainda multiplicar por 1000, ou seja, essa distância vai ficar de aproximadamente 4 trilhões de metros, a distância entre Netuno e o Sol, e ainda a gente eleva essa distância ao quadrado, ela estando ali no denominador da fração, né? E aí a gente divide, aí a gente obtém um número aí que ainda é um número muito grande, porém não podemos esquecer da constante gravitacional, o Gzão, que é de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então a gente vai multiplicar isso pela multiplicação das massas dividida pela distância ao quadrado, e nós obtemos enfim a força gravitacional entre Netuno e o Sol, que é de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a 20. Olha que coincidência aí, o número é bem parecido com o número da constante gravitacional, só a ordem de grandeza que é bem diferente, né? Então é 6,67 vezes 10 elevado a 20 newtons. E no próximo vídeo nós vamos colocar isso em ordem, vamos comparar todas as forças gravitacionais dos 8 planetas, mais da Lua ainda, para a gente ter uma noção, para a gente comparar, né, a força gravitacional entre o planeta e o seu satélite, né? Por exemplo, por que a Lua orbita a Terra e não orbita diretamente o Sol, né? Sendo que o Sol é muito maior. E isso tem a ver com a força gravitacional. E no próximo vídeo, então, eu vou colocar aí esse ranking aí de força gravitacional no sistema solar, e também vou deixar numa escala um pouco mais compreensível pra gente, né? Que quando a gente fala de 10 elevado a 20, 10 elevado a 30, fica numa escala que a gente até se perde aí no meio de tanto número, né? Então eu vou deixar numa escala um pouco mais compreensível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.